Então, pastora, até aqui a gente veio conversando sobre a criação da alma, o contexto onde ela foi inserida, a formação de todo aquele ambiente para que ela se desenvolvesse. Aí a senhora nos explicou bastante sobre a queda e como essa alma se comporta a partir dali, os aventais que a gente constrói. A senhora falou um pouco sobre isso. E a partir daí, como que a gente caminha para onde agora, pastora, dentro desse estudo todo que a gente está fazendo? A complexidade da alma depois da queda se tornou uma coisa muito operante e ativa, né? Diante de todas as situações que o ser humano enfrentou e ainda enfrenta. E ele começa assim então a criar soluções próprias, né? Ele começa a ele mesmo criar soluções para os seus conflitos e suas situações. Então tudo se torna muito complexo, né? Isso tudo se torna muito confuso para o próprio ser humano. Então agora a gente vai entrar numa parte um pouco delicada, né, pastora? Vamos falar um pouco dessas soluções que o ser humano criou. Entram aí tudo que a gente precisa saber para solucionar aí esse caminho paralelo que a gente pegou, né? Que não deveria ser esse, né? Isso. Então nós vamos falar um pouquinho então sobre isso. Sejam muito bem-vindos à nossa Sala da Alma. Nós estamos aqui estudando um pouquinho sobre o nosso universo, da nossa alma, né? Esse universo tão importante, nós precisamos entender e sanando as nossas dúvidas. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande para nós. A sua dúvida também pode ser a nossa e nós estamos aqui com a pastora para poder encontrar essas respostas. Você pode encontrar os nossos conteúdos nas páginas, nas redes sociais da nossa igreja, Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Acompanhe os nossos conteúdos e nós vamos conversar aqui. Espero que seja produtivo para você aí. E mande as suas perguntas para nós. Nós queremos saber, nós queremos responder. Então vamos lá, pastora, vamos caminhar um pouquinho mais no nosso estudo. Então, a partir dessas soluções que a gente cria, o que acontece, pastora, com a humanidade, com o ser humano? Então vamos lá, eu gostaria de ler um versículo para você, de Salmos 22, versículo 20, porque eu acredito que no meio de todas essas complexidades, o ser humano tem esquecido o verdadeiro valor das coisas no sentido de alma. O salmista Davi escreve no Salmo 22, versículo 20, ele diz assim: livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Então é muito interessante o posicionamento do salmista Davi, quando ele fala da alma com uma questão de predileção, né? Ele fala sobre a alma ser a predileta. Diante de todas essas complexidades que o ser humano viveu, nunca se teve tanto empenho e tanta dedicação, tanta busca para tentar explicar os comportamentos humanos ou trazer até mesmo soluções. Nós temos aí várias ciências, né? E nunca a sociedade esteve tão envolvida para descobrir ou então para orientar melhor o ser humano na questão de quesito de vida emocional, porque as doenças, elas estão cada vez mais aparecendo, doenças psicossomáticas, doenças emocionais, doenças até mesmo que elas chegam até o corpo de uma forma muito agravante, né? Autoimunes, onde as pessoas sentem ali o baque da própria alma, às vezes até mesmo de uma maneira inconsciente, sem saber o porquê aquela situação se tornou tão agravante daquela maneira. Então você percebe toda a ciência da psicologia, da psicoterapia, tudo em volta disso. Por quê? Porque todo mundo quer encontrar o quê? Uma solução para os relacionamentos. Então, de um lado você tem o ser humano, com todas as suas complexidades, e de outro lado você tem outro ser humano, e no meio disso, o que acontece? Os relacionamentos interpessoais. Então hoje nós vamos estudar o seguinte, esses conflitos entre os seres humanos, deu-se Então, abriu-se um leque muito grande para as pesquisas, para os estudos e até mesmo para o interesse das próprias pessoas em querer saber, né, o que eu faço para ter um melhor relacionamento na minha família, o que eu faço para relacionar-me melhor comigo mesmo. Você percebe que o ser humano, ele teve um progresso muito grande, né? Ele teve um progresso na agricultura, na ciência, na tecnologia, enfim, o ser humano desde sempre tem progredido.
Só que a grande conclusão que o ser humano tem chegado é que por mais progresso que ele tenha alcançado, por meio da sua inteligência e por meio do seu conhecimento, que vai aumentando, ele percebe que está existindo um retrocesso nos relacionamentos. Os relacionamentos estão retrocedendo, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, a sociedade está cada vez mais pedindo desesperadamente por uma solução nos relacionamentos humanos. Então, de um lado você tem o progresso da ciência, né, e toda essa situação que hoje é tão fácil para todos nós, né? Tudo se tornou tão mais fácil. E por outro lado, os relacionamentos se tornaram tudo muito mais difícil, né? Você vê o índice dos divórcios, o índice do suicídio, o índice de casais que moram juntos, mas eles estão juntos por causa de uma combinação, por causa de um mútuo interesse, ou então um interesse diverso, mas um interesse. Então você percebe a infelicidade das pessoas, principalmente nos relacionamentos, né? Então aí você percebe essa dificuldade que o ser humano tem. Então nós vimos então esse retrocesso diante de tanto progresso. E aí acho que causa uma frustração, onde as pessoas procuram substituir a felicidade e a saúde dos relacionamentos por certas coisas e não funcionam. E aí começa-se o quê? O ser humano começa então a procurar uma solução. Então nós percebemos, pelo desencaminhar das situações, que o ser humano foi buscando soluções e foi buscando soluções para os seus conflitos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as soluções, tá? Aí o ser humano se apoiou em quê? Assim, pastora, dentro desse contexto todo, né, de progresso, como a senhora colocou, e realmente a gente vê isso, a tecnologia, o acesso mais fácil, né, a tudo, as informações. Aí o ser humano se apoiou em quê? Para achar essa solução? Qual foi o caminho que gerou todo esse caos humano, né? Então, na minha opinião, Muzi, o caminho que o ser humano procurou foi a facilidade. Eu quero falar de algumas soluções que o ser humano encontrou. Eu falo sobre comercializar, transacionar. Essa palavra transacionar, ela significa comércio, comercializar. Então, a primeira opção do ser humano foi transacionar comportamento. Ou seja, o ser humano se tornou repetitivo. Ele começou a responder ao relacionamento do próximo. Então eu te trato como você me trata. Eu aprendo fazer com você aquilo que você faz comigo. Então do jeito que você me trata, eu te trato. Então nós fomos aprendendo o comportamento do próximo. Então você imaginou pessoas confusas, pessoas sem identidade, pessoas dentro das suas complexidades, se tornando mestres de outros que estão também em busca de um aprendizado, que estão em busca de uma idealização pessoal. Então, o transacionamento, o que é? É uma comercialização de comportamento. Então, você percebe que a primeira solução que as pessoas buscaram, na minha opinião, foi copiar comportamento. Então, você percebe, por que você fez isso? Eu fiz porque ele fez. Então você percebe que não é uma ação genuína, baseada em princípios, baseada numa ideologia própria, mas sim uma resposta para aquele comportamento daquela pessoa. Então esse comércio de comportamento, ele existe, e é visível, e é doentio, e as pessoas estão cada vez mais se enterrando no meio desse comportamento. E uma coisa muito interessante é que comportamento não é identidade. Comportamento não significa uma pessoa, não significa a identidade de uma pessoa. Quando nós somos crianças, nós aprendemos com os nossos primeiros mestres da vida, que são os nossos pais. Você que teve a felicidade de ter pais que tiveram uma noção, que tiveram um amor, que tiveram uma ideologia onde eles puderam passar para você princípios de moral, de caráter, até alguns que conseguiram ter um estreitamento com você de uma maneira mais assim aproximada por meio da emoção, dos sentimentos. Você é uma pessoa rica, porque hoje em dia nós vimos que é raro, né? Hoje em dia é raro as famílias terem um relacionamento, principalmente com as crianças, um relacionamento sentimental, onde a criança sente a linguagem emocional, onde não são gritos, onde não é a rudez, não é o medo, mas sim aquela
presença grave, aquela presença buscada pelas crianças, né? A gente não vê um investimento assim na formação moral, né? Isso. Dessas crianças que tragam para elas um caminho a se seguir, né? As pessoas elas querem ter filhos, né, Musa? Eu não estou generalizando aqui, mas elas querem ter filhos, mas elas querem ter filhos, mas elas se esquecem que ao gerar filhos, elas estão dando à luz a uma pessoa, um ser humano, né? Será um ser humano individual e um ser humano que terá necessidades. Nesse ter filhos, também podemos enquadrar aí como uma solução que as pessoas acham, pastora? Há muitas, e no decorrer das nossas salas, nós vamos falar, né, de todo o mecanismo que o ser humano cria para ele poder existir. Então, muitas pessoas, Muzi, elas têm filhos para que elas possam se sentir bem, para que elas possam, é igual um exemplo, por exemplo, uma mãe muito dedicada, com muita dedicação aos seus filhos, vamos dizer, ao filho, e aquele amor, e aquele amor, e aquele amor, de repente no aniversário do filho, ela se esquece do aniversário do filho. Então, qual é a linguagem, qual é a mensagem que ela entende? Então, a questão não é o filho, a importância do filho não existe, a importância de ser mãe é que existe. Então, no decorrer das nossas salas, nós vamos falar de todos os mecanismos que as pessoas criaram para poder existir a partir de. Mas agora nós vamos falar sobre as soluções que as pessoas encontraram para toda essa complexidade emocional que existe dentro, né, das pessoas, que significa essa questão de adequação. O que eu digo de adequação? Adequação é essa forma que as pessoas criaram para poder modificar-se àquilo que o sistema social exige. Então eu volto a falar lá nos pais. Os pais dedicam, investem nos filhos, né? No sentido moral, emocional. Por quê? Porque os pais querem um retorno, eles buscam um retorno. Eles querem criar um ser humano que seja produtivo para a sociedade, um ser humano que vai fazer bem para a sociedade, para o meio, para o indivíduo, né? Para pessoas que convivem. Então todo esse investimento existe. A alegria de um pai e de uma mãe é olhar para os seus filhos e ver que eles foram, né, e alcançaram todo aquele investimento. Então o que acontece com a criança? A criança ela tem os seus pais como os seus primeiros mestres. O que os pais vão fazer? Os pais vão ensinar os filhos a ensinar-se. Ou seja, os pais irão passar princípios de identidade para uma criança, para que aquela criança, conforme ela vá crescendo, ela entenda que pouco a pouco ela vai adquirindo o lugar do pai e da mãe. Ela vai adquirindo o mestrado da própria vida, entendendo, aprendendo, se aplicando, compreendendo, analisando. Isso significa identidade. O pai que consegue, uma mãe, criar um filho, que o filho, ele consegue substituir o mestrado dos pais, que chega uma hora em que os pais, eles terminam o seu ciclo. Então o filho vai tomar tudo aquilo que ele aprendeu e a partir dali ele vai iniciar uma nova jornada. Isso se chama identidade. O que é identidade? Identidade é você começar a viver para produzir para ti mesmo, né? Consequentemente, o próximo será alcançado com isso. Mas isso é identidade. Isso é muito importante, né? Então, nós percebemos o quê? Que o ser humano contemporâneo, e ele não consegue entender. Os pais deixaram o ciclo, agora é a minha vez. Eu vou iniciar o meu mestrado. Eu vou começar agora a analisar, a construir-me a partir de... Não acontece isso. Os pais saem, quando os pais têm um lugar de mestrado, entra o quê? A sociedade, o convívio social, o relacionamento interpessoal. Então é o que a namoradinha quer, é o que o namoradinho quer, é o que os amigos da escola querem, é o que a sociedade querem de mim, que eu vou produzir. Aí entra o quê? Entra toda a complexidade. Ação e reação, ao invés de produção. Isso. Então os pais vão até um certo limite com os filhos, e enxertando ali os valores morais, emocionais, que é o correto da criação dos filhos. Então o ciclo dos pais terminam, agora seria a vez deste adolescente, desse jovem, iniciar em base em todo o aprendizado dos pais, e iniciar a autoconstrução. Mas não é isso que acontece. A sociedade ela é tão contaminada por todo o comportamento, onde as pessoas geram comportamento para que o outro também se comporte adequadamente, que às vezes fica impossível até para essa pessoa não deixar-se seduzir.
Então são poucas as pessoas que conseguem trilhar um caminho solitário de construção própria. Entende? Então as pessoas elas começam a entrar nesse sistema do quê? De adequação. E isso às vezes vai até ao longo da vida, moça. Isso aí vai por longa data. Ela não consegue construir essa identidade e por fim ela quer explicar essa ela entra nessa adequação e confunde isso com identidade e não acha explicação para nada disso. Não, aí não acha explicação e aí é onde a gente consegue entender o seguinte, valores que os pais deixaram para os seus filhos são valores comunicados que fazem parte, né, da identidade, da personalidade de uma criança. É muito importante isso, né? Quando os pais, eles investem nos filhos, que os filhos possam manter isso, produzir e a partir disso construir uma identidade, e o pai começa essa construção na criança, onde o jovem adolescente deve continuar a vida toda, né? A gente se constrói a vida toda a gente aprende, a vida toda a gente se conserta, a vida toda. Agora, o grande problema é essa adequação, que faz com que você barra o seu crescimento, você barra a sua maturidade ali. Onde você parou de crescer? Onde você se adequou. Você se adequou à sociedade, deixou a autoconstrução, ali você parou de crescer. Ali é a sua idade emocional qual é? A sua idade emocional é a idade onde você parou de se construir. E como que a gente consegue identificar, assim, pastora, quando eu não estou caminhando na minha identidade mais, eu fugi dela, eu estou me adequando à sociedade? Qual que é assim, como que a gente olha, né, nas nossas ações e percebe isso? Tá. Um sinal muito importante são os conflitos, né? Nós vamos falar na próxima sala sobre a geração de conflitos e vamos iniciar agora. Mas os conflitos, você não saber resolver os seus conflitos, é um grande sinal que você perdeu sua identidade, você não construiu e você está vivendo numa adequação. Então, hoje você vê as pessoas com diversos conflitos, diversas debilidades, então essa é a grande questão. A adequação, que é esse moldar-se para poder satisfazer, aí você poderia me perguntar assim, mas pastora, eu não tenho que ter um bom relacionamento com o meu próximo, eu não tenho que amar o próximo, não diz a Escritura que eu tenho que ser um próximo para alguém? É claro que sim. Né? É claro que sim. Todos nós vivemos em sociedade, todos nós temos que ser bons, todos nós temos que ser bons amigos, bons pais, bons irmãos, todos nós. Mas a grande questão, Musa, é que a adequação, ela não preza esse ser bom e fazer bem. Não. Quando é que eu vou ser um bom próximo para alguém? Quando eu vou produzir para mim. Então, quando eu começo a produzir para mim a minha identidade, selecionando o que eu penso, selecionando o que eu sinto, selecionando, respeitando, né, as minhas limitações e conservando tudo aquilo que eu recebi, jogando fora aquilo que não serve, ou valorizando aquilo que é imprescindível para a minha vida, o que vai acontecer com os meus relacionamentos externos? Serão uma bênção, porque é maravilhoso você conviver com alguém que se cuida. É bom demais você conviver com uma pessoa que sabe quem é, que sabe do que gosta, que se respeita. É maravilhoso. Por quê? Porque essa pessoa só vai ter coisas boas para oferecer para você. As coisas ruins dela, ela vai lidar consigo mesma, com ela mesma. Ela não vai migrar para você todo o seu lixo, toda a sua frustração. Então, a grande questão da adequação é que a adequação não é você querer fazer bem para o outro. A adequação é uma assinatura que você faz no seu sistema de falência. Você faliu como indivíduo e você agora está copiando, está oferecendo para os outros aquilo que eles esperam de você. E o cristianismo é totalmente contrário a isso. O cristianismo é totalmente contrário. Nós cristãos, o que nós temos aprendido? Que nós precisamos crer em Deus, crer no Senhor, para quê? Para que a partir dessa fé e a partir dessa construção, nós sejamos luz, sejamos sal, sejamos ponte para abençoar as pessoas. E essa é toda a obra de Deus dentro de nós, pastor? Essa é a grande obra? Essa é a grande obra de Deus. Construir para nós essa identidade. E a nossa construção não termina nunca, só quando nós partirmos. A nossa construção termina. Então nós vamos sendo construídos e construídos em todo o tempo aprendendo.
Então a adequação, ela é uma doença na nossa sociedade hoje. E eu vou repetir, adequação não é você familiarizar-se com pessoas, não é você ter empatia, adequação não é você ter bondade, não, adequação é uma forma equivocada de satisfação. É uma forma onde você copia comportamento. E comportamento, vou repetir, comportamento não é identidade. O que acontece? Acontece que nós ficamos escravos das expectativas alheias. Então nós ficamos olhando para as pessoas, observando o que as pessoas esperam de nós e nós nos tornamos escravos das expectativas alheias. Claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia à rebelião, nada disso. Eu estou dizendo que ao construir, existem pessoas que dizem, é isso aí, eu não estou nem aí com ninguém, não quero saber de que ninguém espera de mim. Não, isso aí já é uma rebelião, um motim interno. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um respeito que nós temos que ter por conta desse abandono que houve da essência. Houve um abandono escancarado da identidade. Houve um abandono, sabe, do interior do ser humano. Porque a alma, ela tem que ser a minha predileta. E quando eu abandono a minha alma, eu fico do lado de fora buscando, entende? Então eu quero agradar, eu quero servir, eu quero me modificar para que a sociedade me aceite. Então eu fico observando assim, as minhas necessidades interiores e as necessidades do próximo. Se eu não sanar a necessidade do próximo, eu vou pagar um preço muito alto. Eu vou ser hostilizada, eu não vou ser uma pessoa que você quista, e eu não vou agradar. Então eu não quero pagar esse preço. Então eu prefiro abandonar a minha construção, eu prefiro abandonar a minha identidade e viver à mercê daquilo que as pessoas esperam de mim. A gente vê muito isso nas famílias hoje, né, pastora? As pessoas se doando para fora e construindo menos dentro de casa, nos seus relacionamentos pessoais, ali em família, repetindo esse comportamento que faz consigo mesma, para fora, porque não faltando tem como, dentro. Não tem como você isolar esse comportamento. Se uma pessoa começa a partir, ela começa essa transição de autoabandono para viver externamente, ela vai criar aquela famosa imagem idealizada. Então não tem como existir um isolamento. Em todo lugar, em toda situação, ela vai, na família, pessoal, trabalho, em todo lugar, ela vai criar essa situação. Então até mesmo no meio da família. Então, em todos os lugares. Então, a grande questão, Muzi, que eu vejo é o seguinte: nós temos que ser produtores, autoprodutores. Quem devem ser os primeiro beneficiados com aquilo que eu produzo? Eu mesmo. Eu tenho que produzir para mim. Por quê? Porque se eu estou alimentada, eu vou conseguir alimentar as pessoas que estão ao meu redor. Não vai existir cobrança alheia, não vai existir essa sujeição que as pessoas buscam umas às outras, entende? Não vai existir esse pânico. As pessoas vivem em pânico de ansiedade. Por quê? Porque elas querem agradar, elas querem estar à altura daquilo que a sociedade exige delas. Então, quando você começa a entender que você tem que produzir, que você tem que entender que você tem uma alma. Olha, você tem uma alma, você é uma alma. E você precisa de alguém para te ajudar. Não! Você não precisa de ninguém para te ajudar. Você precisa da sua própria ajuda. Você precisa que você se compreenda. Você precisa que você se ame. Você precisa disso. A gente viu agora nesse período que a gente veio passando, o isolamento mostrar essa dificuldade das pessoas de lidarem consigo mesma, né, pastora? Na pandemia houve esse isolamento, essa necessidade das pessoas ficarem em casa, né? E as pessoas descobriram, porque não houve na pandemia, no isolamento, não houve nada de novo, não. Só o que houve foi as máscaras caindo, né? Então as pessoas descobriram que elas não se conhecem, elas descobriram que elas não se suportam, elas descobriram a solidão, porque chegava todo mundo à tarde, o pai e a mãe do trabalho ligavam a televisão, eram pessoas solitárias, sozinhas, que conviviam no mesmo lar. E depois, convivendo todos juntos, descobriram o quê? Que são pessoas estranhas.
Entende? Então eu acredito que isso teve um ponto favorável, onde aqueles que observaram a falha no sistema doméstico e familiar puderam alertar e dizer, não, peraí, né? A engrenagem está errada, está errado aqui dentro, vamos consertar, né? E alguns, claro, que não vão ter forças para isso, mas algumas pessoas vão procurar. Dentro disso tudo, Muzi, então nós temos esse esforço de adequação e esse abandono de identidade. Quando eu vou me esforçar para me adequar, para me conformar ao outro, eu estou abandonando a minha identidade. E o que eu vou gerar com isso? Que eu estava falando para você, os conflitos. Então, o que são conflitos? Conflito é o abandono, grande conflito, né, do ser humano. Quando você percebe pessoas que têm conflito com todo mundo, é porque o grande conflito mesmo que ela não percebeu é dentro dela, né? Então, o grande conflito é, a minha alma está gritando aqui dentro. Ela está gritando, eu sou abandonada, eu estou abandonada. Por conta do quê? Por conta essa atividade externa. Então, o grande conflito são as minhas necessidades internas, onde eu abandonei para viver as necessidades externas. Então, eu abandonei as necessidades internas para viver as necessidades externas. Aí é a geração dos grandes conflitos. Pessoas que não conseguem tomar decisões, pessoas inseguras, pessoas que não conseguem, por exemplo, pessoas que tiveram um problema no passado, onde não foi resolvido, que ainda trazem grandes questões inexplicáveis dentro delas e nada consegue dar certo. É como se... você já se sentiu atarefada, onde você não consegue ter o poder de concentração? Então a alma funciona mais ou menos assim. Se a alma tiver algo que ainda não foi digerido, que está ainda indigesto, não haverá condições de ficar longe de conflito. Então os grandes conflitos que nós percebemos hoje em dia, né, que as pessoas vivem em conflito, é por causa desse abandono, né? Então as pessoas não conseguem serem definidas, determinadas, objetivas. Por quê? Porque tudo virou subjetivo, né? Tudo é o que o outro quer, o que o outro precisa e assim por diante, né? Nós vamos falar um pouco mais desse tema conflitos na nossa próxima sala, pastora? Vamos iniciar falando sobre isso, sobre conflitos. Porque a grande questão que a gente percebe, né, essa questão dessa moldação, essa questão dessa adequação, eu quis falar hoje sobre adequação porque foi a grande solução que o ser humano encontrou, né? Então o ser humano resolveu adequar-se para que ele possa não sofrer tanto. Isso não foi o melhor caminho, né? Então é o caminho mais rápido, obviamente. É o caminho muito mais rápido, né? Muito mais simples, muito mais rápido. Só que o caminho mais longo, que é a construção da identidade, isso é um caminho que vale a pena. E as pessoas deveriam entender um pouquinho mais isso, e elas deveriam procurar saber quem são, e elas deveriam, questionar-se mais. Você deveria saber melhor quem você é, você deveria buscar, interesse, e não deveria vir tudo a grosso modo, não, de forma nenhuma, nem negligenciar, nem ser indiferente às suas necessidades e a você. Eu gostaria que você analisasse o quanto de adequação você tem, o quanto de molda, o quanto dessa busca de adaptação, de adequação, gerando esse abandono interno. Isso é muito difícil de se ver. As pessoas estão sofrendo por conta disso, de todas essas exigências, as pessoas vivendo um servilismo, vivendo a escravidão. E quantas pessoas fizeram grande parte da motivação da vida agradar os outros? Essa é a grande parte da motivação de alguns. A existência de pessoas é agradar aos outros, né? E deveria ser diferente. Eu vou me construir, porque me construindo certamente, não é que eu vou agradar os outros, eu vou fazer bem para as outras pessoas. Vou ser feliz de verdade. Vou fazer bem, né? O que é fazer bem? A diferença de fazer bem e agradar, né? Eu vou fazer bem, vou ser útil, né, às outras pessoas. É isso aí. E nós temos mais assuntos relacionados à alma para a gente poder estudar com a pastora, aprender um pouco mais sobre a nossa alma, para que nós possamos estar na posição correta, encaminhar essa alma da maneira correta, para que a gente tenha uma vida que vale a pena nessa terra, né, pastor? Então eu te espero no próximo Sala da Alma.